deu uma parada tanto na nossa série de mensagens em 2 Timóteo, como também demos uma parada no curso da Universidade da Vida, né? Mas tivemos aula de escola dominical que foi sobre a Reforma Protestante. O pastor Adriano ministrou essa aula, está salva lá no canal do YouTube. Então a gente fez um dia aqui todo voltado à lembrança do que esse movimento nos legou. E hoje, na mensagem, na pregação das Escrituras, também iremos nos dedicar a isso, né? Uma pequena pausa aí na nossa série de mensagens. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vou abrir aqui para acompanhar com os irmãos também. Carta aos Efésios, pós-Gálatas, capítulo 2. Quero começar convidando a igreja para ler o texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez reunidos aqui em Teu nome, nós Te louvamos, Te bendizemos, nós reconhecemos que as nossas vidas são para o louvor da Tua glória, nossas famílias são para o louvor da Tua glória, nossa igreja é para o louvor da Tua glória, e assim também esse momento aqui é para o louvor da Tua glória, que a exposição da Tua palavra cumpra os propósitos eternos que o Senhor destinou, seja salvação, edificação, encorajamento, Pai, trazer arrependimento a corações que precisam de um quebrantamento do alto. Faz a Tua obra, Senhor, que o Senhor use a instrumentalidade humana, apesar de nós, para que a Tua graça seja operante aqui no nosso meio, nos nossos corações, e possa produzir os frutos, Pai, que o Senhor deseja por meio da obra do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia e fala com os nossos corações áridos, Pai, duros, apesar de não merecermos, Pai. Vivifica-nos mais ainda nesse dia, encoraja-nos mais ainda nesse dia, nos faz parecidos com Cristo mais ainda nesse dia, por meio da pregação e do ensino da Tua palavra. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto de Efésios capítulo 2, talvez seja uma das passagens mais conhecidas, né, da história da igreja. Com certeza você já ouviu alguma mensagem sobre esse texto, você já leu esse texto e aplicou ele de diversas maneiras em sua vida. E ele, de fato, foi um texto-chave para o movimento da reforma, porque nele nós encontramos uma das passagens mais claras sobre a obra de salvação. Hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus, somente a graça. Os reformadores, em meio às suas defesas e ensinos, acabaram gerando 5 principais ensinamentos que resumem aquilo que a reforma se contrapôs à igreja romana, né, que são conhecidos como os 5 solas. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus glória. E hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus. Cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem um papel fundamental na compreensão de quem nós somos enquanto igreja, que é herdeira do movimento da reforma. Mas, sem dúvidas, irmãos, a graça de Deus e o somente a graça parece ser um dos temas mais importantes
que especialmente nós, hoje, em nossos dias, precisamos compreender. Não é incomum, eu poderia arriscar aqui dizer que na maioria das igrejas que você fosse e fizesse uma enquete, fizesse um questionário acerca de como as pessoas entendem o operar da salvação de Deus, eu poderia dizer sem medo de errar, apesar de nunca ter feito um teste desse, um questionário, mas eu poderia dizer sem medo de errar, por conversas, por ensinos, por diálogos que eventualmente a gente trava com pessoas, que muitas e muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, ainda não entenderam a salvação pela graça. Ainda acreditam que, diante de Deus, o seu desempenho para a salvação envolve aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode contribuir. Eu lembro que, inclusive, uma das conversas que eu tive a oportunidade de ter que confirma isso, que está no imaginário social, não apenas brasileiro, mas do mundo, é que quando a gente iniciou o intervalo bíblico na faculdade de Direito, foi uma das experiências evangelísticas mais fortes que a gente teve, né, de começar a pregar o evangelho ali naquele local. Na primeira reunião de oração que a gente teve, eu acho que eu já compartilhei essa história com vocês, mas talvez nem todos saibam, e tem a ver aqui com o propósito de mostrar isso que eu estou defendendo, é que quando a gente começou a fazer aquela reunião de oração para preparar o início daquele intervalo bíblico, não era nem o início ainda, não era nem a primeira reunião oficial, a gente fez aquela reunião por algum motivo fora do prédio, na praça pública, que dava ali por trás da FDR, e uma pessoa nos procurou de maneira aleatória, ela chegou desesperada, o nome dela era Angélica, e uma pena não ter mais o contato dela para saber como ela anda hoje, mas eu lembro que ela veio muito preocupada, desesperada, porque ela dizia que fazia direito, mas já tinha tentado o exame da ordem por 3 vezes e não tinha conseguido passar. E ela dizia assim, vocês são aqui da FDR, que tem a maior aprovação, das maiores aprovações do Brasil na OAB. Então, por favor, me ajudem. Como é que vocês fazem? Ela estava desesperada, queria ajuda, né? Você via que aquilo angustiava a alma dela. Mas no final a gente não falou nada sobre a OAB, a gente falou sobre Jesus para ela. E no final daquela conversa, irmãos, ela entregou a vida ao Senhor Jesus e disse assim, eu quero caminhar com Cristo. Só que o início dessa conversa, alguém que estava ali naquela roda fez uma pergunta para ela e disse assim, Angélica, você se acha pecadora? Aí ela parou alguns segundos assim e disse assim, não, eu não me acho não. E aí a pessoa perguntou por quê? Ela disse, porque eu faço umas coisas boas, mas eu faço as coisas ruins, mas eu também faço muitas coisas boas. Então, quando eu boto na balança, o saldo dá positivo. Então, eu não sou pecadora. E, irmãos, isso tem uma lógica, né? Por trás disso. E, infelizmente, muitas pessoas pensam dessa maneira. Muitas pessoas olham para a sua vida e fazem um cálculo matemático acerca do que elas acreditam que estão fazendo mais de bom ou de mal, né? De bom ou de ruim, e avaliam ali se de fato estão com um saldo positivo ou negativo diante de Deus. E essa é uma maneira de pensar que é a média, não apenas do cidadão brasileiro, mas do ser moderno e pós-moderno. Ele não se identifica mais, não acredita mais que ele está em débito para com Deus. Muitas vezes, na verdade, ele acha que Deus está em débito para com ele. Então, eu quero, através desse exemplo, mostrar para você que o que eu estou propondo aqui, o que a Bíblia nos convida a refletir nessa manhã é algo muito sério, muito profundo e que é muito confrontador para a nossa cultura. Vamos voltar aqui para o texto, né? Antes da gente mergulhar aqui, na verdade, aqui nessa passagem, eu poderia dizer, inclusive, também, para você entender a importância dessa mensagem, é que em todas as religiões você sempre vai encontrar alguns temas em comum. Toda religião ela vai trazer a ideia de um Deus ou de vários deuses. Toda religião vai haver alguma espécie de juízo que vai gerar algum tipo de retribuição para aquele juízo, seja bom ou mal para os atos humanos. E toda religião vai ter algum elemento místico envolvido, né? Alguma crença no transcendente. Eu estou falando aqui das religiões, vamos dizer assim, explicitamente espirituais, né? Porque nós cremos que, na verdade, o homem é um ser religioso e ele pode até colocar sua esperança
a religiosa, que é a sua esperança última das coisas, em coisas que aparentemente não são religião. Então, é óbvio, o homem pode ter como a sua religião o dinheiro, o homem pode ter como a sua religião o trabalho, se é naquilo que ele coloca a sua esperança última. Mas aqui eu estou falando religião estrito sensu, certo? Religião no aspecto espiritual, no aspecto transcendente. Toda religião, nesse aspecto, vai ter algum elemento místico, transcendente. Porém, irmãos, existe algo na fé cristã que é singular. E o que é isso? É o conceito da graça. Você não encontra o conceito da graça em nenhuma outra religião. Graça é um conceito exclusivo das Escrituras, e isso significa que se nós não compreendermos o que é a graça, nós não vamos compreender de fato o que é a fé cristã. Consequentemente, não vamos compreender de fato quem é Deus, porque Deus se revela como um Deus gracioso. Isso faz parte dos seus atributos. Portanto, se eu não entendo o que é a graça, eu não conheci verdadeiramente a Deus. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele nos ajuda a entender a profundidade da graça. Porque é impossível compreender a graça também se nós não entendermos quem é o homem. E como eu disse, existem várias visões acerca de quem o homem é, várias visões acerca de quem é o homem diante de Deus, né? O ateísmo vai excluir a Deus, logo não existe Deus, então só existe homem. Não existe o que se falar acerca da relação entre homem e Deus, porque não existe Deus. Por outro lado, existem as pessoas que podem até crer num Deus, mas crer num Deus como Angélica, que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras, que acredita que ele está com uma conta matemática para declarar se somos justos ou não. Isso é totalmente incompatível com as Escrituras, porque as Escrituras nos revelam que todos pecaram e não há um justo sequer, não há nada e absolutamente nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para que nós nos tornemos justos pela nossa capacidade inata. Quando a gente vai para a própria filosofia ou sociologia, e quando você estuda, isso todos aqui estudaram, né? Os contratualistas que traziam uma visão acerca da visão social do homem no seu estado natural, você vê três grandes visões principais acerca de quem é o homem. Por exemplo, a John Locke defendia que o homem é como uma tábula rasa, ou seja, como uma folha em branco. Desse modo, ele acabava criando uma visão do homem de que ele nasceu totalmente neutro e é a sua jornada de vida que vai determinar se ele vai ser um pecador, aplicando isso aqui à visão espiritual, ou se ele vai ser um justo. O que, obviamente, não tem respaldo na Bíblia, né? Já Rousseau, que defendia a visão do bom selvagem, ele dizia, não, o homem nasce não é neutro, ele nasce bom. Mas a sociedade faz o que com ele? O corrompe. Já Thomas Hobbes, ele tinha uma visão de um homem mais egoísta que viveria inevitavelmente em guerra de todos contra todos, porque ele sempre buscaria fazer o possível para satisfazer a sua vontade. Então você vê que, inevitavelmente, nós vamos criar as nossas imagens e as nossas concepções acerca de quem é o homem. A pergunta que nós precisamos nos fazer é, o que é que a Bíblia diz que o homem é? O que é que a Bíblia nos ensina acerca de quem é o homem diante de Deus? E a resposta, irmãos, é que a verdade, infelizmente, é que essa resposta das Escrituras não é exatamente aquela que nós gostaríamos que fosse. Não é aquela que nós esperávamos que fosse nos definir enquanto homens e mulheres diante de Deus. Porém, se a gente abre mão de ter essa compreensão clara, a gente não vai compreender a graça, porque a graça só pode ser compreendida também quando nós entendemos quem nós somos. Leia comigo Efésios 2, do 1 ao 3, especificamente agora. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, em apenas 3 versículos aqui,
a gente tem 5 características acerca do homem. Primeiro, a Bíblia nos diz que nós somos mortos espirituais sem Cristo. É o que está no versículo 1. A Bíblia nos diz que nós somos, enquanto mortos, somos guiados pelo sistema do mundo, que é todo esse arcabouço de contexto onde nós estamos inseridos, que nos pressiona a viver longe de Deus, ou que quer nos afastar de Deus. Não é uma pessoa, não é uma ideia, é um sistema. É o sistema mundano. Nós somos influenciados por seres espirituais do mal que são regidos por Satanás. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o príncipe do ar, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o estado do homem sem Deus. E ele termina dizendo que ainda não bastasse tudo isso, somos movidos pelas inclinações da nossa carne, que é aquilo que envolve a natureza humana que é contrária a Deus, a natureza humana pós a corrupção dos efeitos do pecado. E por fim, não bastasse tudo isso, nós ganhamos uma identidade natural. A identidade natural que todos têm ao vir a esse mundo. Qual é essa identidade? Filhos da ira. Sou eu que estou dizendo. São as Escrituras. Está definindo para mim e para você quem é o homem sem Deus. Em apenas 3 versículos, 5 marcas desesperadoras de quem é o homem sem Deus. Isso choca, irmãos, primeiro porque nós somos surpreendidos com a informação de que o homem está morto espiritualmente. Presta atenção nessa palavra. A Bíblia não está dizendo que a gente é apenas deficiente espiritual, que a gente não é apenas desinteressado espiritual, que a gente não é apenas fragilizado espiritual. A gente sem Cristo é morto espiritual. E se eu te convidasse para ir ali em Santo Amaro agora, vamos lá em Santo Amaro, e eu pegasse qualquer túmulo lá e começasse a conversar com aquele túmulo, e dissesse assim, ó, levanta daí para a gente ir ali no shopping, fazer um almoço, você ia me achar o quê? Normal ou doido? Doido, né? Por que você ia me achar doido? Porque nenhuma pessoa em sã consciência acredita que um morto pode fazer alguma coisa. Então, a ilustração aqui é muito clara, meus irmãos. Mortos espirituais não podem reagir espiritualmente. Mortos espirituais não têm capacidade alguma de reagir à obra espiritual que o Senhor realiza na medida em que Ele nos dá vida. Ou seja, em outras palavras, nós só podemos reagir se antes houver um sopro de vida sobre nós. Se não houvesse sopro de vida sobre nós, é impossível, é até insano, é até meio, como eu dei o exemplo de Santo Amaro, meio sem sentido. A gente começa a poderia ser taxado de louco a gente imaginar que alguém pode reagir à obra de Deus se antes o próprio Deus não soprar vida sobre nós que estamos mortos ou estávamos mortos, porque graças a Deus muitos que estão aqui já foram revivificados em Cristo, amém? Mas essa é a definição de quem nós somos antes de Deus. Mortos espiritualmente, mortos espiritualmente. E isso é importante entendermos que não significa que nós não podemos aparentemente fazer coisas e muitas vezes fazer coisas boas. O indivíduo não regenerado, meus irmãos, ele pode sim, inclusive levar uma vida muitas vezes civilmente decente, moralmente aprovada em diversas áreas. Porém, o que a palavra quer nos dizer aqui é que ele está incapacitado de entender e apreciar as coisas espirituais, porque ele não possui vida espiritual. Da mesma forma que uma pessoa morta fisicamente não pode reagir a estímulos, a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual, a não ser que antes o Senhor sopre vida sobre nós. Um cadáver não vê, não ouve, não tem sede, não se move porque está morto. E do mesmo modo, um morto espiritual não tem apetite, não tem reação às coisas espirituais. Ele está morto. Então ele não precisa apenas de uma restauração. Ele não precisa apenas de um esforço. Ele não precisa apenas de um empurrãozinho para ele se tornar um cristão. Ele precisa de ressurreição, meus irmãos.
Ele precisa de novo nascimento. Ele precisa de vida que venha do alto. Não é só uma melhorinha se tornar um cristão, não é apenas um upgrade. Se tornar um cristão, se tornar um discípulo de Jesus, é sobre novo nascimento, é sobre uma nova vida. E isso nos mostra, meus irmãos, portanto, que o mundo em que nós vivemos, infelizmente, não é exatamente a imagem que nós temos diante dos nossos olhos. A gente vê um mundo agitado, um mundo em plena atividade, em tantas demandas e tarefas, mas sob os olhos espirituais, o mundo que nós vivemos é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora estejam vivas fisicamente, elas estão desprovidas de vida espiritual. Embora tenham atividade mental, elas estão mortas espiritualmente. E essa morte não é uma morte no sentido de que espiritualmente elas não fazem nada. Aqui é uma coisa importante de ser compreendida. É uma morte que significa que elas estão mortas para fazer tudo aquilo que, em última instância, agrada a Deus. Mas, pelo contrário, elas estão totalmente vivas e operantes para fazer aquilo que agrada ao mundo, à carne e Satanás. A prova disso, meus irmãos, é só a gente perguntar a um ímpio. Pergunta simples. Por que nisso aqui, que ele sabe que é errado muitas vezes, ele não faz diferente? Se você for a fundo nessa pergunta, ou se você for analisar o seu coração que ainda luta contra o pecado também, né, enquanto Cristo não volta, a resposta não é apenas algo racional, é algo eu não consigo fazer diferente. Minha carne, meus impulsos me impulsionam para isso e eu simplesmente não consigo reagir. Existe um sistema mundano em operação. Existe um ser espiritual do mal em operação. E existe uma carne poderosa que se levanta todos os dias para impedir pessoas que, especialmente mortas em seus pecados, não conseguem se livrar daquele estado. E é por isso que elas são definidas por Deus como filhos da ira e também filhos da desobediência. Esse é o estado natural do homem sem Cristo, meus irmãos. Você consegue perceber quão desesperador é viver sob essa condição? Você consegue ser impactado pela verdade do que é um homem sem Deus? Você consegue perceber a miséria humana antes de se encontrar com Cristo? É algo muito forte, irmãos, que a Bíblia nos revela de uma maneira cirúrgica, clara e evidente. Jonathan Edwards, em um dos seus sermões mais conhecidos, e talvez um dos sermões mais conhecidos da história, que iniciou um dos grandes avivamentos na história dos Estados Unidos, onde há testemunhos de que, enquanto ele pregava, pessoas se penduravam em pilastras como essa, porque diziam que estavam vendo o inferno se abrir. Mas não porque ele estava colocando um medo nas pessoas, mas porque a pregação da palavra estava fazendo pessoas terem uma clareza do que seria a horrível vida distante de Deus na eternidade. E dali daquele sermão, milhares de pessoas se converteram e dali começou um grande avivamento espiritual na história dos Estados Unidos da América. E nesse sermão, no meio desse sermão, ele diz o seguinte: você olha outras coisas para o bom estado de sua constituição física, o cuidado de sua vida e os meios que você usa para a preservação própria. Mas na realidade, estas coisas não são nada. Se Deus retirasse a mão, tais coisas não seriam de nenhuma valia para o impedir de cair, mais do que o ar tênue que sustenta a pessoas que fica suspensa nele. Sua maldade o torna tão pesado como um chumbo e com a tendência de ir para baixo, com grande impulso e pressão em direção ao inferno. Se Deus o deixasse, você imediatamente afundaria e rapidamente desceria e mergulharia no golfo sem fundo. Sua constituição saudável, o seu cuidado e a sua prudência, a melhor maquinação e toda a sua justiça não teriam mais influência para sustentar e manter do lado de fora do inferno do que teriam a teia de aranha para deter uma pedra que cai. Meus irmãos, essa é a realidade do homem sem Deus. E a pergunta que surge é: o que é que nos dá alguma rota diferente, irmãos, para isso? O que é que nos oferece algum outro caminho para essa realidade? Os homens têm tentado dar respostas para isso. O iluminismo propôs que fosse a ciência.
Depois dos avanços científicos, o homem seria redimido. O homem pós-moderno tem colocado esses esforços dentro de si mesmo. Você pode, você vai conseguir. É só ter força de vontade. Mas a Bíblia nos mostra uma direção totalmente oposta, irmãos. E essa direção é a graça de Deus. É a graça de Cristo Jesus. Somente a graça de Cristo pode pavimentar um novo e vivo caminho para nos livrar. Não é apenas nos ajudar, é nos livrar de seguir por uma estrada de morte espiritual, que também nos levaria para um destino de sofrimento eterno. É isso que o versículo 4 nos diz. Leia comigo, versículos 4 a 6. Veja a conjunção aqui que o apóstolo Paulo usa. Vocês eram isso. Vocês eram essas pessoas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, mais uma vez, mortos, incapazes de reagir, nos deu vida, soprou unilateralmente, pela sua própria força, graça e misericórdia, sem que nós pudéssemos fazer nada. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, esse trecho está nos ensinando do momento em que o Deus eterno, amoroso, gracioso, justo, santo e bom, intervém na vida de pecadores perdidos, desesperados, aflitos. Esse texto está falando aqui sobre esse momento de virada de chave, a maior virada de chave que alguém poderia experimentar. O mais aqui nos revela esse contraste, o maior e melhor contraste que você já poderia ter ouvido ou vivido em sua vida. Antes mortos, agora vivos, antes transgressores, agora justos, antes filhos da ira e órfãos de Deus, mas agora filhos de Deus, para a glória do Pai. A pergunta é como é que isso acontece, irmãos? A pergunta que alguém, ao ouvir uma palavra como essa, deveria se fazer é como isso se opera? O que eu preciso fazer? Como eu posso obter esse mérito? É aqui que o texto nos traz uma resposta chocante, meus irmãos. Pela graça vocês são salvos. A graça de Deus, o texto é muito claro. O problema ao longo da história da igreja, e que a gente encontrou especialmente na época da Reforma Protestante, era a compreensão acerca do papel dessa graça. Porque Lutero, antes de se tornar ali um reformador, enquanto monge ainda, ele pregava a salvação pela graça. Faz parte do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana a ideia de salvação pela graça. Como assim? Faz. O problema é como essa graça se opera, que é o grande ponto de divergência entre como nós cremos e como eles creem. Como assim? Meus irmãos, numa visão não apenas romana, eu diria de muitas outras visões cristãs, que não a visão reformada, a graça é vista como dada àqueles que estão preparados para isso. Eles fazem aquilo que está neles porque eles se tornaram, de algum modo, merecedores daquela graça. Então, como eles atingiram algum grau para merecer aquela graça, a graça coopera com eles na salvação. E por isso, os mestres daquela época diziam: Deus não nega graça àqueles que se esforçam ao máximo. Talvez seja o modo como você pensou muito tempo. Talvez foi a maneira como você entendeu a graça de Deus por muito tempo. E era nisso que Lutero cria e que ele ensinava enquanto monge. Mas essa teologia, primeiro, não era a teologia bíblica e não é a teologia bíblica. E segundo, gerava e gerou cristãos doentes, fracos e inseguros que, no fundo, não criam plenamente na sua salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê plenamente na sua salvação? Se você não crê plenamente na sua salvação, não é porque você é humilde, não. É porque você não entendeu a graça. Porque normalmente as pessoas que não creem plenamente na sua salvação é porque de algum modo ainda estão com receio de estarem buscando mais mérito ao ponto de se tornarem dignas de serem salvas.
Mas a salvação é pela graça. E Lutero, irmãos, enquanto vivia sob essa antiga ordem, ele, enquanto monge agostiniano, era conhecido por uma vida de busca frenética, espiritual, disciplinada, onde ele se dedicava ali em volta de 6 cultos diários, que se iniciavam às 2 horas da manhã, e entre esses cultos que se intercalavam ao longo do dia, ele encaixava momentos de oração, meditação, exercícios espirituais que incluíam autoflagelação, porque ele acreditava que aquilo que a oração, o participar ali dos cultos e participar daqueles momentos não pudessem resolver, a autoflagelação resolveria. Porque na pele ele iria sofrer aquilo que ele não conseguiria resolver com outros exercícios espirituais. Noites sem dormir, jejuns constantes, chegando à beira da morte por conta de um jejum onde ela acreditava que aquele seria um instrumento para que ele se tornasse digno de Deus. Tudo com o objetivo de ser aceito por Deus. Foi quando Lutero, dentre uma de suas leituras, se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A compreensão da justiça de Deus e do operar da graça foi transformada na mente daquele homem quando ele entendeu isso. Ele começou a entender que a obra de Deus iniciava e concluía com a graça na sua salvação. E quando ele entendeu isso, meus irmãos, ele disse, mais tarde ele veio a dizer, é verdade, eu era um bom monge e guardava tão restritamente a minha ordem, a ordem agostiniana, que eu poderia afirmar que se algum monge poderia chegar ao céu mediante a disciplina monástica, eu certamente deveria entrar. Todos os meus companheiros do mosteiro que me conheciam garantiriam a mesma coisa, pois se eu tivesse continuado, teria me martirizado até a morte com tantas vigílias, orações, leituras e outras obras. No entanto, minha consciência não me concedia certeza. E eu sempre duvidava e dizia, não fizeste isso certo. Não foste suficientemente contrito. Deixaste isso de fora de tua confissão. E quanto mais eu tentava remediar uma conturbada consciência fraca, perturbada pelas tradições humanas, mais descobria diariamente ser ela incerta, mais fraca e mais perturbada. O que é que mudou na mente daquele homem, meus irmãos? Compreensão da graça. Sua conversão não se deu quando ele ouviu pela primeira vez sobre a graça. Sua conversão se deu quando ele compreendeu realmente o papel da graça na sua vida. Lutero entendeu que a graça não era apenas um elemento que dava uma força para que ele fosse salvo. Lutero entendeu que a graça de Cristo era a base, era o fundamento da sua salvação. Que a fé ia lá, naquele mar de graça, e tomava. A fé que é um dom de Deus também. E tomava esse mar da graça e trazia para ele. Fé era um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, e tudo isso vinha gratuitamente a ele, ele entendeu a graça. A vida dele foi transformada. E isso nos lembra, meus irmãos, que não é sobre a graça aliada ao seu esforço que te salva da morte. É sobre a graça que te salva enquanto você está caminhando para a morte. A graça de Deus nos salva e salvou a mim e a você. Provavelmente quando você estava ali muito perto da morte. Talvez não só espiritual, mas morte física muitas vezes. Onde é que você estaria se não fosse a graça de Deus na sua vida? Onde é que você teria chegado se não fosse a graça de Jesus invadindo a sua história? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, no versículo 7 aí do capítulo 2. Deus fez isso para nos mostrar que nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Ele faz questão de usar palavras hiperbólicas para mostrar o quanto a graça é grande. A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Meus irmãos, ou nós cremos na graça sim, ou a graça não é mais graça. A graça se torna contaminada pelo elemento humano. Quando Lutero entendeu e creu nisso, ele começou a ensinar e a dizer que não é justo aquele que muito faz, mas aquele que sem obras crer muito em Cristo. Ele disse ainda, a lei diz isso, faz isso, e isso nunca é feito. A graça diz, crê nisso e tudo já foi feito. O que é que você fez para estar respirando agora? Você diz assim, eu conquistei muitas coisas na minha vida, meu trabalho me deu muita coisa. Mas me diz uma coisa, se você não estivesse respirando agora, você não teria trabalhado para conquistar o que você conquistou. O sopro da graça é o que nos dá a capacidade de estar vivo aqui hoje. Se Deus não tivesse renovado a graça dele sobre a sua vida nessa noite, nessa manhã, você não teria saído da sua casa. Você só está aqui agora porque a graça de Deus e as suas misericórdias foram renovadas. No Antigo Testamento, é interessante, pode pesquisar lá. Você encontra poucas vezes a palavra graça. Você vai encontrar mais misericórdia. E isso é algo muito belo na teologia bíblica, porque você vê que Deus preparou essa palavra graça para que ela explodisse no Novo Testamento. Deus preparou o caminho da visão da graça com o conceito da misericórdia, mas essa plenitude do que é a graça foi revelada plenamente em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, na época perfeita, no momento exato, e hoje nós estamos tendo o privilégio de estarmos ouvindo não apenas sobre as misericórdias de Deus, mas estar ouvindo sobre a graça de Deus. O que é que você fez para merecer a salvação? Nada. Não, mas assim, eu contribuí. Nada, você não fez nada. Se você acha que você contribuiu, você não entendeu a graça. Se você acha que você tem algum mérito, você precisa se arrepender hoje, porque você está contaminando a salvação de Deus na sua vida. O que é que você fez para ganhar a vida eterna? Nada. Pelo contrário, você fez muita coisa para não ganhar. É graça somente. O que é que você fez para ser amado por Deus? Nada. É graça, graça, graça. Não há mérito algum, meus irmãos, e é por isso que a graça de Deus é escandalosa. A graça quebra os padrões humanos, inclusive para a religião, porque durante toda a história, até a religião foi pautada na percepção de que o homem precisava ser digno antes de receber alguma coisa. E Cristo vem e diz, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A graça de Deus é a chave para a compreensão do Evangelho, é a chave para a compreensão de quem é Deus. Como não se constranger com esse amor, meus irmãos? E como não ser transformado por essa graça? É impossível, porque quando a graça alcança, ela transforma. E é por isso que o apóstolo Paulo termina o versículo 10 dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. É impossível, quando a graça alcança verdadeiramente, não a graça do entendimento humano, mas a graça divina sobre o homem, ela transforma. Então acaba com esse medo. Mas assim, essa graça está muito fácil. Acaba com esse medo, porque quando a graça alcança, ela transforma. Repita comigo. Quando a graça alcança, ela transforma. Tá claro, irmãos? Não precisamos ter medo, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. A graça é de graça. A graça é gratuita. Mas vão fazer pouco uso da graça. Está provando, então, que não foi alcançado pela graça. Não me lembro quem usou esse exemplo, mas foi algum pastor americano. Se eu não me engano, foi John Piper. Diz que pegaram 2 grupos de estudantes do final do curso de engenharia. Eles estavam ali para fazer uma das provas mais difíceis de física. E o professor disse assim, eu vou fazer o seguinte com eles. Disse assim, vocês estão todos aprovados. E aí... estavam divididos em 2 grupos que iam fazer um trabalho. Aí tinha um grupo do que não gostava muito de física, ele gostava mais de matemática, de outras matérias. Quer dizer que a gente está aprovado, que coisa boa. Foram para casa, vamos curtir as férias. E aí o outro grupo
que disse assim: a gente tá aprovado? Que coisa boa, graças a Deus, porque eu estava tão preocupado, porque essa prova me angustiava tanto. Quer dizer que agora que eu fui aprovado, eu vou poder estudar livremente, eu vou poder me deleitar na física e não apenas ficar estudando para esperar o que a prova vai nos apresentar. O professor disse: é isso mesmo. E no final, o professor usou essa prova para exatamente avaliar quem de fato era um bom aluno. E é mais ou menos assim que a graça opera, irmão. Se alguém olha para a graça e diz assim: ah, o Senhor me salvou, vou viver do meu jeito, essa pessoa não foi alcançada pela graça. Ela não foi transformada por Cristo. Pelo contrário, a graça, quando nos alcança, ela deveria gerar em nós um senso de privilégio, de alívio e de dizer: Senhor, obrigado, porque agora eu vou poder viver a tua vontade e buscar o teu reino, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo de achar que eu estou perdido ou se eu achar que eu vou ser de um dia para a noite julgado pela tua ira, que é justa e que é santa. Então, meus irmãos, quando nós entendemos a graça verdadeiramente, isso não é um convite para a libertinagem. Isso é um convite para fazermos aquilo que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo, qual seja as boas obras. E o que são boas obras? Boas obras, meus irmãos, é tudo aquilo que envolve viver uma vida para a glória de Deus. Muitas vezes a gente ouve essa palavra e associa apenas a ajudar um moribundo na rua. Isso também pode ser boas obras. Mas boas obras, o conceito de boas obras é uma vida para a glória de Deus. É aquele que mentia, deixar de mentir, aquele que roubava, deixa de roubar, aquele que traía, deixa de trair, aquele que idolatrava o trabalho, deixa de idolatrar, aquele que não cuidava da família, passa a cuidar. Então, fomos feituras e somos feituras dele para boas obras que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Então, quando a graça nos alcança e nos salva, mesmo sem mérito algum, o que é que ela gera em nós agora? A capacidade de fazermos e de vivermos segundo a vontade de Deus. Praticar boas obras é sinônimo de viver em santidade, de viver em obediência às Escrituras, de fazer a vontade de Deus. E é somente a graça que pode tornar isso possível. Preste atenção nisso. Até as boas obras que praticamos são fruto da graça de Deus em nossas vidas. O Espiritismo é uma das religiões extremamente perigosas dos nossos dias, porque ela inverteu a ordem e ela coloca a caridade como causa da salvação. E isso não poderia ser mais afrontoso à mensagem do Evangelho. E, na verdade, hoje, no Brasil, a gente poderia dizer que não existe apenas espiritismo ou catolicismo. Existe um misticismo entre as duas religiões, que muitas vezes estão completamente entrelaçadas. Então, isso significa, meus irmãos, que o somente a graça é uma das mensagens que mais os seus amigos precisam ouvir. Eles não entenderam a graça de Deus ainda. Eu espero que você tenha sido lembrado do papel da graça na sua vida e você possa entender que não tem nada em você que o torne digno de Cristo. Nada. Porque é quando você entende isso e como aquele publicano que orou para orar dizendo assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada. E Jesus contrastou com o mestre da lei, com o fariseu, que começou a orar não reconhecendo sua incapacidade, mas agradecendo porque não era como publicano. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, aquele que saiu justificado daquela oração foi o publicano. Por quê? Porque ele entendeu a salvação pela graça, mesmo antes de Cristo ter se revelado plenamente na sua vida. Que a graça de Deus seja renovada sobre a sua igreja nessa manhã e nos ajude a nos deleitar em Cristo. Que a graça de Deus não nos leve à libertinagem, mas nos leve à santidade. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus não nos leve para longe dos perdidos, mas nos leve até Ele. Até eles com a mensagem de boas novas, lembrando-os que eles não podem nada. Vocês conseguem perceber, nesse sentido, o quão destrutivo e o quão maléficas são
as mensagens que apresentam o homem como capaz de se salvar. Vocês conseguem perceber isso quando a gente entende o que as Escrituras ensinam? Não é só sobre um pequeno desvio teológico. É estar conduzindo pessoas para o inferno enquanto elas estão achando que estão indo para o céu. Vocês estão entendendo isso? Não é apenas sobre uma questão de um debate teológico, é sobre vida eterna, meus irmãos. Enquanto pessoas não ouvirem que elas nada podem e que somente a graça de Deus pode agir na vida delas, não há esperança. Por isso, somente a graça. Uma graça que não apenas salva, mas uma graça que liberta, uma graça que transforma, e uma graça que alcança cada um de nós segundo as nossas necessidades, para nos ajudar a viver para a glória de Deus em cada área da nossa vida. Que a graça de Deus seja renovada sobre nós, que a graça de Deus seja convosco. Amém? Feche seus olhos. Quero convidar você a fazer uma oração individual